José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência. Mas não é sobre o lado político de Bonifácio que eu vou falar hoje, mas sim do naturalista, o cientista, o professor doutor José Bonifácio. Ele nasceu no litoral sul de São Paulo, na Vila de Santos, em 13 de junho de 1763. Filho de Bonifácio José, comerciante do Porto de Santos e também é funcionário de alto escalão da coroa portuguesa, com Maria Bárbara da Silva. Em 1771, Bonifácio veio para São Paulo, visando, claro, os seus estudos. No ano de 1783, ele conseguiu uma vaga no curso de Direito da Universidade de Coimbra. Um ano depois, ele também se matriculou nas graduações de Matemática e Filosofia. Sim, José Bonifácio cursou 3 graduações ao mesmo tempo. O jovem se encontrou nas ciências naturais, principalmente mineralogia e química. Em 1789, ele apresentou o resultado de sua primeira pesquisa acadêmica, voltada ao comércio baleeiro, principalmente a caça predatória das baleias. Isso com base num estudo que ele realizou no litoral de Bertioga, aqui em São Paulo, e também em algumas cidades catarinenses. Bonifácio alertou para os riscos do animal poder entrar em extinção com o passar do tempo. Isso poderia causar um choque econômico muito grave para o Império Português, que desde o século XVII desenvolvia a caça à baleia. O chamado óleo de baleia era usado tanto na construção civil como na naval, além, é claro, da iluminação pública e em outras atividades. A escassez desse material no mercado poderia gerar um rombo econômico muito grave para Portugal. Isso sem falar em todo o impacto ambiental que poderia ocorrer, não apenas nos oceanos, mas na vida da própria humanidade. Esse trabalho garantiu para Bonifácio uma vaga na recém-criada Academia de Ciências de Lisboa, uma instituição formada com fundos de nobres portugueses, inclusive da rainha Dona Maria I. Essa instituição visava exatamente a formação desses estudantes, desses acadêmicos, inclusive vindos das colônias portuguesas, para que eles pudessem ajudar ao crescimento do Império Português. Para que vocês tenham uma ideia, Portugal, infelizmente, tinha abandonado por muito tempo as suas siderúrgicas. E exatamente por conta desse fato, ele se tornou, inclusive, dependente também nessa área da Inglaterra, que teve, lógico, o início da sua Revolução Industrial em 1760. Logo, os portugueses queriam mudar esse cenário. Bonifácio passou 10 anos viajando entre 1790 e 1800 por vários países europeus, desenvolvendo vários estudos. Entre os países, ele foi à França, a Itália, a Áustria, a Prússia, a Suécia, entre outros. Os estudos que ele participou iam tanto da mineralogia, onde inclusive ele participou da descoberta de alguns minerais na Suécia, como também de agronomia. A questão ambiental, principalmente o desmatamento, era uma preocupação enorme para os portugueses. Por quê? O país começava a observar, inclusive em suas colônias na África, o esgotamento do solo. Isso pode gerar um impacto muito grande, não apenas para a agricultura e pecuária, mas também socioeconômico. Por quê? Sem trabalho e comida, as pessoas tendem a migrar, o que iria conturbar extremamente outras regiões do Império. Ao término de todo esse estágio de 10 anos, em 1800, ele retornou para Portugal,
onde assumiu o cargo de professor na Universidade de Coimbra. E também foi nomeado pelo príncipe regente Dom João para outros cargos públicos em Portugal, principalmente os ligados a questões sobre o reflorestamento. Em 1807, Bonifácio não acompanhou a família real portuguesa ao Brasil. Ele permaneceu em Portugal com o seu trabalho e também se alistou nos batalhões acadêmicos e combateu os invasores franceses até 1811. Em 1815, ele trouxe mais uma contribuição para a questão ambiental, um estudo voltado à importância da preservação e do uso racional dos recursos naturais, que envolvia o quê? O combate ao desmatamento, às queimadas e todo o cuidado com o solo, com as águas, com os mananciais, que eram fundamentais para manter, inclusive, a vida das pessoas. Bonifácio desenvolveu várias culturas agrícolas importantes para que os proprietários rurais pudessem ter, inclusive, produtos de maior qualidade, o que renderia para Portugal, evidentemente, muito mais dinheiro no comércio. Em abril de 1820, ele embarca numa expedição junto com o irmão Martim Francisco, que visava exatamente um estudo no interior da província de São Paulo, tanto na área de mineralogia, como também metalurgia e agricultura e pecuária. Uma das paradas da expedição foi na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, na região da floresta de Ipanema. Na primeira siderúrgica do país, inaugurada em 1810, por ordem de Dom João. A Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema. Ela foi construída com o dinheiro não apenas da coroa portuguesa, como também da iniciativa privada. Os portugueses tiveram todo cuidado na contratação de profissionais experientes, de técnicos, tanto suecos como germânicos. Na visita de Bonifácio e seu irmão, eles perceberam algumas irregularidades nas técnicas aplicadas pelo diretor da fábrica. Um engenheiro de origem germânica chamado Friedrich Ludwig Feinhagen, pai do historiador e diplomata brasileiro Francisco Adolfo de Feinhagen, que mais tarde seria o Visconde de Porto Seguro. Esses problemas colocavam em risco a vida dos trabalhadores e também todo o meio ambiente em torno da fábrica. Esse relatório foi apresentado não apenas ao governo da província paulista, como também ao próprio rei Dom João VI. Essas condições levaram Dom João VI a afastar Friedrich Ludwig Feinhagen da direção da fábrica e fazer com que ele e sua família voltassem para Portugal. Alguns colegas historiadores acreditam que esse fato fez com que Francisco Adolfo de Feinhagen fosse um dos grandes críticos de José Bonifácio. Na parte de agricultura e pecuária, algumas propriedades rurais do interior paulista surpreenderam Bonifácio, pois alguns produtores aplicavam várias metodologias agropecuárias muito importantes, usando o solo e os recursos naturais com inteligência, o que fazia com que até mesmo a colheita fosse de enorme qualidade e trazia, lógico, um comércio melhor para a província e riqueza para esses produtores. Em contrapartida, outros produtores rurais continuavam com técnicas destrutivas de queimadas e desmatamentos, o que, claro, além de prejudicar o solo, a safra não era das melhores e prejudicava inclusive a água. O quesito educação chocou o professor Bonifácio, pois ele se deparou com um atraso enorme, a mesma ausência de preocupação educacional que existia no Brasil
desde que ele era um menino, ou seja, há 50 anos. Outras duas questões que o deixaram perplexo. A primeira, a escravidão, que ele simplesmente abominava. E a outra, eles se depararam com uma preação. Uma preação era a forma como eles chamavam, na época, expedições de caça aos indígenas. Para Bonifácio, aquilo era deplorável, pois ele via os indígenas como donos da terra. Algumas pessoas podem, ao assistir esse vídeo, chegar à conclusão que Bonifácio seria um homem além do seu tempo. Recentemente eu me deparei com a pesquisa do colega historiador, professor doutor José Augusto de Paiva, da UFRJ. O material de pesquisa dele é exatamente a política ambiental entre os séculos XVIII e XIX. E ele chega à seguinte conclusão de que Bonifácio era um homem do seu tempo, sim, com toda a sua formação iluminista. Eu acrescento que, ao observar toda a maneira de pensar de Bonifácio, todos os trabalhos que ele deixou, é muito fácil compreender que ele teve influência, seja de Voltaire, de Montesquieu, de Adam Smith e de tantos outros nomes do iluminismo. Ele foi um homem que soube aproveitar e tinha uma sede de conhecimento enorme. Talvez essa questão do aproveitamento daquilo que ele recebeu, das oportunidades que ele recebeu com a sede de conhecimento, tornaram Bonifácio a pessoa que ele era, o cientista importante, um dos maiores intelectuais que não apenas Brasil, mas que Portugal também conheceu. Afinal de contas, como eu já comentei, ele nasceu cidadão português, tanto que ele combateu os franceses durante a invasão de Portugal. José Bonifácio traz para o Brasil, em 1819, uma bagagem de experiências incríveis, inclusive que ele viveu ao lado de colegas pesquisadores e cientistas de outras colônias portuguesas. Essa é uma prévia do que era essa pessoa, esse ser humano, José Bonifácio. Até a próxima.